Hoje eu vou te ensinar uma técnica sensacional para você colorir qualquer imagem preta e branca e obter um realismo incrível, sem ficar parecendo aquela coloração artificial, enfim. Vambora? Bom, a primeira coisa que você precisa para colorir uma imagem preta e branca é ter uma referência. E essa referência ela precisa ter algumas características que sejam parecidas com a da imagem que você vai colorir. A luz precisa ser parecida, o tipo de tom de pele da pessoa da imagem que você quer copiar, tom de cabelo, enfim. O que a gente vai fazer hoje aqui? Ó, eu tenho uma imagem do Einstein e a gente vai colorir essa imagem. E como referência, eu peguei essa imagem aqui, que é a imagem desse senhor que eu peguei no Google. Eu vou deixar as duas imagens para você na descrição do vídeo, se você quiser fazer a mesma coisa que eu vou fazer. E reparem que essa imagem ela tem uma luz mais distribuída, mais uniforme, bem parecida com a luz que tá aqui. Cabelo também, eu tenho a mesma cor de cabelo. E eu posso aproveitar aí, né, a cor de fundo, enfim, a gente pode brincar à vontade aqui para poder fazer a coloração a partir dessa imagem. Bom, tô aqui no Photoshop com o Einstein. E aí eu preciso pegar essa foto aqui, que é a nossa referência, e trazer para dentro do Photoshop para eu poder copiar as cores. Mas tem um porém. Quando eu jogo aqui, ó, a foto fica preta e branca. Ué, mas por que ela tá preta e branca? Toda imagem que você trouxer para dentro de um programa de edição, ela vai ter um espaço de cor definido. E muitas vezes imagens que são preta e brancas, elas já têm um espaço de cor definido, que é o espaço de cor de tons de cinza. Se você reparar aqui em cima no nome da imagem, ó, na frente tá escrito aqui, ó, cinza, cinza/8, quer dizer que é uma imagem que tem 8 bits de profundidade, porém, ela só trabalha no espaço de preto e branco. Ou seja, no espaço de tons de cinza. Então, para que eu possa trabalhar cores dentro dessa imagem, antes de eu trazer qualquer coisa, eu preciso trocar isso para o espaço RGB. Eu vou lá no menu Imagem, Modo, e aqui eu tenho todos os modos possíveis que eu posso trabalhar dentro do Photoshop. E eu vou escolher aqui, ó, RGB. A imagem em si não muda nada, mas aqui em cima vocês já podem ver que está escrito RGB. Agora sim, eu vou pegar a imagem colorida e vou jogar aqui, ó. Eu não preciso me preocupar com a resolução da imagem, tudo que eu preciso pegar aqui são informações de cor. Eu vou aumentar o tamanho dela aqui para ficar mais fácil na hora de buscar essas informações, mas a resolução não é importante. A gente vai criar uma camada vazia aqui em cima, eu posso fazer isso clicando aqui embaixo, ou usando o atalho Ctrl Shift ou Command Shift N, ele vai me gerar uma nova camada. E essa camada aqui vai ser a nossa camada de cores. É onde eu vou colocar as referências de cor que eu vou usar na hora de colorir a imagem que está preto e branco. O que eu vou fazer agora é localizar na pele desse senhor 4 tons de cor de diferentes brilhos. Ou seja, eu vou pegar na pele dele cores que vão representar tons claros, tons escuros e os tons médios. Então eu vou começar com os tons claros. Eu vou observar aqui na pele dele qual o ponto que eu tenho mais incidência de luz. Nesse caso, eu vou pegar a testa dele, que é onde a luz está mais intensa. Então para isso eu vou usar o conta-gotas, que é a ferramenta que a gente usa para copiar uma cor. A função dela é bem simples. Onde eu clicar aqui, ó, eu tô clicando e segurando o mouse, ele vai me mostrar qual que é a cor que eu vou pegar. E essa cor, ela vem aqui para baixo, ó, no slot frontal. Só que para eu buscar essa cor, eu tenho algumas opções interessantes. Olha só, aqui em cima eu tenho o tamanho da amostragem de cor. Se eu deixar a amostra de ponto, ele vai pegar exatamente o pixel que eu tiver em cima. Pixel são esses quadradinhos aqui, ó. Se eu der um zoom muito grande, você vai ver que a imagem é composta de vários quadradinhos. Então se eu deixo o conta-gotas na amostra por ponto, ele vai pegar cada pontinho desse. Só que, ó, vocês podem ver que existe uma variação muito grande de cor, mesmo numa área que, vendo de longe, parece que tem, assim, a mesma tonalidade, mas muito próximo, essa tonalidade vai ser variadíssima. Então, pra gente garantir que a gente tá pegando uma amostragem mais correta, a gente precisa pegar uma média disso, ou seja, pegar uma cor que tá entre esses tons. Para isso, a gente pode escolher a amostragem aqui, ó, de 3x3 ou 5x5. Para esse exemplo, eu vou usar 5x5. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, seguro com o mouse, passo aqui onde eu quero, mais ou menos na área clara, e solto. E pronto, eu tenho essa cor aqui como a primeira cor que a gente vai usar, a cor mais clara. Como eu estou na camada vazia que eu criei, eu vou pegar o nosso pincel. Com o botão direito eu posso determinar as características da ponta desse pincel. Eu vou usar redondo duro, que é uma pontinha onde eu vou conseguir pintar sem diluir as bordas nem nada. E vou fazer aqui, ó, a primeira corzinha. Lembrando que o que eu tô fazendo aqui, eu estou pintando na camada de cima, olha só. Tá pintando aqui, ó, vazio. Eu não tô pintando em cima da foto dele, nem na foto do Einstein, beleza? Agora eu vou pegar um tom bem escuro, a parte mais escura da pele dele que eu consegui. Nesse caso, é a orelha, ó, que tá bem ali atrás, na sombra. Então eu vou fazer a mesma coisa. Uma outra forma que eu tenho de usar o conta-gotas, sem ter que ficar trocando de ferramentas, quando eu estou usando a ferramenta pincel, eu uso a tecla Alt ou Option, e aí eu posso trocar rapidamente para o conta-gotas. Então eu vou vir aqui na orelha dele, ó, na parte mais escura, e vou copiar.
E aí, vamos colorir aqui também, ó. Agora, eu vou buscar um tom médio, ou seja, um tom da pele dele que não seja nem tão claro, nem tão escuro. Eu vou optar por pegar aqui, ó, a bochecha dele, ó, porque aqui eu acho que tem um tom de pele mais mediano. Vou jogar esse tom aqui, ó. E agora eu vou pegar um tom um pouco mais escuro do que esse, mas não tão claro. Eu posso optar aqui por pegar aqui nos olhos, ou às vezes debaixo do nariz. O que eu acho que debaixo do nariz tá escuro até demais, então eu vou optar por pegar aqui nos olhos, ó. Porque aí eu tenho essa variação aqui, ó. Eu já tenho os 4 tons que eu preciso. Porém, existem alguns brilhos na pele que eles são quase que brancos, então a gente vai criar um 5º tom baseado no último tom que eu peguei. Então eu vou segurar o Alt, o Option, vou clicar nessa cor, vou vir aqui embaixo e abrir o nosso seletor de cores. E eu vou escolher aqui, ó, uma cor, eu vou subir essa mesma cor, só que mais pro branco, olha só. Quase branco. E vou pintar aqui em cima. Eu criei agora uma paleta de cores para colorir a pele do Einstein. Então eu vou esconder aqui a nossa camada e vamos começar a colorir o Einstein. Para isso, a gente vai usar uma ferramenta muito boa, que é o mapa de degradê. Para usar essa ferramenta, eu vou vir aqui embaixo, na bolinha cortada, e eu vou escolher o filtro mapa de degradê. Com essa ferramenta, eu consigo criar um mapa de cores que vai desde o ponto mais escuro até o ponto mais claro, da forma como eu preferir, e esse mapa vai transitar entre esses tons, ou seja, vai sair do escuro, aí ele vai transitar até o mediano, até o ponto mais central, até chegar no ponto mais claro. Então ele vai fazendo isso de forma gradual. No caso, quando você cria, ele vai aparecer aqui com as últimas cores que você escolheu. No meu caso, elas são os tons de pele, né? Por isso que tá branquinho assim. Uma coisa muito interessante quando você cria uma camada de ajuste é que ela vem acompanhada de uma máscara. E existe uma coisa muito importante sobre as máscaras que serve para qualquer máscara que você criar dentro do Photoshop. Toda vez que você cria uma máscara, ou você cria uma camada que já vem com a máscara, no caso da camada de ajuste, ela pode vir com a máscara selecionada. Reparem aqui que tem um risquinho branco ao redor para mostrar para mim que a máscara está selecionada. Significa que eu estou agora interagindo com a máscara. Por causa disso, as cores que aparecem do lado de cá são só preto e branco. Quer dizer que se eu tentar interagir, até mesmo pegar o conta-gotas aqui, ó, no pincel, eu só vou conseguir pegar branco, porque a camada inteira é branca. Sempre que você for buscar cores para um filtro ou algo do gênero, ou quiser mexer diretamente na imagem, você precisa selecionar o filtro ou a imagem aqui, ó. Agora mudou, reparem que a cor aqui já voltou para branco e agora eu consigo pegar qualquer cor e ela vai para lá. Então agora a gente vai dar um clique aqui dentro. Eu vou ter as configurações desse mapa e eu tenho os quadradinhos que estão em cima e embaixo. Nós vamos usar os quadradinhos de baixo, que são os quadradinhos que vão ser as cores que eu gostaria que esse mapa fosse trocando, né? Então aqui do lado esquerdo a gente tem os tons mais escuros de uma imagem. Nesse caso aqui, ó, eu vou dar um clique nesse quadradinho, vou vir aqui embaixo em cor, vou dar um clique e vou selecionar a cor mais escura que eu guardei lá, ó. Vou dar um OK. Agora eu vou lá do outro lado, no quadradinho que representa os tons mais claros da imagem. Vou dar um clique nele para poder selecionar. Vou clicar aqui também e vou pegar o tom mais claro que eu criei, que é esse quase branco aqui, ó. Um clique. OK. No meio desses tons eu vou adicionar os outros que eu selecionei. Eu vou começar pelo centro, porque é mais fácil de localizar. Aqui bem onde está esse quadradinho eu vou dar um clique embaixo e ele vai criar para mim já um pontinho. Eu vou clicar na cor e vou selecionar a cor do meio. Agora eu vou clicar nesse outro lugar, debaixo desse outro quadradinho que está dividindo aqui certinho para mim. Vou clicar aqui, vou pegar a cor quase tão clara e vou fazer a mesma coisa aqui embaixo agora. E vou pegar a cor quase tão escura. Terminei o meu mapa, vou dar um OK. Mas se a gente olhar para a imagem não tá muito legal não, né? Tá meio feio, tá meio forte. Isso é porque esse mapa aplicou as cores em cima diretamente. Então ele não está levando em consideração os tons de brilho que tem na pele, na imagem de baixo. Então para eu poder aproveitar melhor esse brilho e fazer com que a cor fique um pouco mais natural, eu vou clicar aqui na mistura de camadas. Lá embaixo eu vou escolher a opção cor. Quando eu escolho esse tipo de mistura de camadas, eu consigo preservar a luminosidade levando apenas a cor que eu tenho naquele espaço. Então, o mapa de degradê está mapeando os tons claros e escuros e a mistura de camadas cor está garantindo a preservação do brilho que tem na imagem. Se você estiver se perguntando para que serve esse tanto de palavra que fica nessa listinha, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando só isso para vocês, detalhadamente, o que cada modo desse daqui faz e para que você vai usar. Agora que eu já consegui colocar os tons de pele direitinho aqui, eu vou esconder essa camada de referência de cores, porque eu não preciso dela nesse momento. E eu preciso pensar em uma outra coisa, olha só. Na pele de qualquer pessoa, você pode observar até mesmo pelo meu rosto aqui, que os tons mais escuros, eles não são tão vivos, tão saturados.
nem os tons mais claros, eles começam a perder um pouco da saturação da cor. Só os tons médios é que tem mais saturação de cor. Então a gente precisa controlar isso, porque olha só, se você observar aqui no pescoço, observar na testa, não tá tão legal, não tá tão natural. Então, para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta do Photoshop que eu acho, assim, sensacional, que é o Mesclar-Se. Para acionar essa ferramenta, a gente dá 2 cliques aqui na camada. Na primeira opção, que é a opção de mesclagem, eu tenho aqui embaixo Mesclar-Se. Essa ferramenta, ela serve para eu colocar uma condição para que as camadas possam se misturar. No caso aqui, elas estão se misturando completamente. A camada de cima se mistura com a camada de baixo, e é isso. O que eu posso fazer é dizer para o Photoshop que exatamente eu quero que seja misturado nessa camada. Nesse caso, nós vamos trabalhar com tons de cinza, com tons de brilho, afinal de contas a gente quer tirar da sombra e das áreas claras, não é isso? Aqui embaixo, na camada subjacente, ou seja, na camada de baixo que eu estou trabalhando, que é a camada do Einstein, eu vou dizer para o Photoshop que eu quero que ele não aplique a camada de cima nas áreas escuras da camada de baixo, olha só. Reparem que aqui, ó, no rosto dele aqui na parte de sombra, não tem nada. E a mesma coisa eu posso fazer, ó, com as áreas claras aqui, ó. Não tá legal, porque tá muito brusca a passagem, olha só. Eu vou dar um OK aqui, ó. Se a gente chegar perto pra ver, olha só, tá umas manchas estranhas, não é bem isso que eu quero. Eu queria que isso fosse mais suave, eu queria que essa passagem fosse mais gradual. Como que a gente faz isso? Vou dar 2 cliques de novo. Esses controladores de baixo, se eu segurar a tecla Alt ou Option e der um clique, eu posso separar eles de forma que a distância entre um e outro é o tanto que esse efeito vai começar a diluir. Ou seja, aqui, ó, da parte mais escura até mais ou menos o centro, aqui, ó, ele vai começar bem fraquinho, com uma saturação bem baixa, porque ele vai começar a não aplicar ali e vai aplicando aos poucos até o tom médio. Da mesma forma eu vou fazer com a parte de cima aqui, ó, seguro o Alt e Option, vou puxar aqui. E agora, olha só, a testa aqui, eu vou ter um pouquinho mais de brilho e um pouco menos de saturação. Perfeito, agora a gente só precisa isolar a pele do Einstein, porque afinal de contas essa cor é para a pele dele e não para o restante da imagem. Então para isso a gente vai aproveitar essa máscara que já foi criada, só que ela já está branca, ou seja, ela está aplicando em toda a imagem. E eu quero que ele aplique só onde eu pintar a máscara, só onde eu determinar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é inverter essa máscara. Para fazer isso, nós vamos usar o atalho Ctrl ou Command I. Reparem o seguinte, a máscara agora é preta, nada na imagem está colorida. E agora que a mágica mesmo vai acontecer. Eu vou pegar o pincel, com o botão direito eu vou determinar agora um pincel redondo macio, porque eu não quero que as bordas do que eu vou pintar fiquem muito marcadas. Então agora eu vou começar a pintar a pele dele usando o pincel com a cor branca. Dessa forma eu vou começar a revelar o efeito em cima da pele. Se por acaso eu pintar acidentalmente alguma parte que eu não quero, eu posso pintar de preto ao invés de branco para poder limpar isso. Para fazer isso só preciso inverter essas cores aqui, ó. Posso fazer isso clicando nessa setinha que tem aqui, ou usando a tecla X. Lembrando que se você quiser trocar o tamanho do pincel, você pode apertar o botão direito e mudar aqui, ó, o tamanho. Ou então você pode usar as teclas de chave do seu teclado, abre e fecha chave ou colchete, para poder aumentar ou diminuir o tamanho. E sempre dê zoom nas áreas mais difíceis para evitar que você colora fora da área que você quer. Quando você terminar de colorir, é claro que quanto mais tempo você gastar nos detalhes, melhor vai ficar. Você pode fazer uma conferência se a máscara inteira foi colorida mesmo, se não está faltando nada. Para fazer isso, você pode segurar a tecla Alt e clicar em cima da máscara. Assim você vai ver exatamente as áreas que você pintou. Nesse caso aqui, ó, eu posso refinar melhor todas as áreas que não ficaram perfeitamente brancas dentro do que eu fiz. E para voltar ao normal, eu seguro a tecla Alt e clico novamente. Tem algumas áreas de transição, como aqui na região da linha do cabelo, ou mesmo de onde está o bigode, que existe um pouquinho ali do tom de pele por detrás desse cabelo, dessa barba, desse bigode. Então se a linha que a gente colore para muito em cima, fica estranho, fica parecendo que realmente existe ali uma limitação muito brusca. Então para fazer isso a gente vai pegar o pincel e vai tentar colorir só que um pouco mais fraco nessas áreas. Para fazer isso, a gente pode vir aqui em cima e trabalhar a opacidade e o fluxo. Se eu reduzir esses valores para, vamos botar aí uns 15% cada um, eu vou pintar mais fraquinho. Ó. À medida que eu pintar aqui, ó, ele não vai colorir de uma vez. Ele vai colorir gradualmente. Então eu tenho que passar até mais de uma vez para poder conseguir esse resultado. Se você estiver usando uma mesa digitalizadora com uma canetinha, tipo essa da Wacom ou de qualquer outra marca, ao invés de reduzir esses valores, você pode optar por fazer o seguinte. Do lado de cada um deles tem um botãozinho que você pode acionar
Dessa forma, a intensidade com que você vai colorir vai depender da pressão que você exercer em cima da sua mesinha. Agora, para dar um pouco mais de realismo, a gente tem que pensar o seguinte: se eu voltar aqui a nossa foto do senhor de referência, existem alguns pontos da pele que tem mais circulação, que por algum motivo elas são sempre mais avermelhadas. A gente pode reparar aqui nas bochechas, debaixo do nariz, na boca. Então, eu preciso fazer a mesma coisa na pele do Einstein para poder dar um pouco mais de realismo. Para isso, eu vou aplicar em cima desse efeito que a gente criou, um efeito chamado matiz saturação. Com esse efeito eu posso controlar canais de cores isolados, mexendo assim na sua intensidade luminosa, na saturação, ou mesmo trocar matiz, ou seja, trocar a cor desses canais. Se eu vier aqui do lado dessa caixinha e clicar nessa mãozinha com o dedinho levantado, eu posso ir com conta-gotas na imagem, clicar em qualquer lugar e ele vai mostrar para mim qual é o canal de cor eu preciso trabalhar para alterar esse ponto onde eu cliquei. Em cima aqui, ó, eu consigo trocar a coloração da pele. Se eu for para a esquerda na matiz, eu consigo deixar mais vermelho, aí pode virar roxo, enfim. Se eu for para a direita, verde, por aí vai. Então eu vou descer um pouquinho para a esquerda até ele ficar levemente avermelhado. Vou aumentar a saturação aqui e aí eu vou descer a luminosidade. Dessa forma, se eu fizer um equilíbrio entre os dois, eu vou conseguir uma coloração aproximada de um vermelho de pele. Eu também posso aumentar um pouquinho o alcance desse canal de cor. Como a gente está no vermelho aqui embaixo, eu estou vendo exatamente que esse ponto central é o canal de cor, e esses dois pontos laterais são o limite desse canal. Então eu posso puxar um pouquinho mais aqui, ó, para abrir ele para o lado do magenta, e um pouquinho mais para abrir ele para o lado do amarelo. Então ele vai pegar todos esses tons aí para garantir que eu estou pegando a pele inteira. E aí eu vou inverter a máscara de novo, Ctrl ou Command I, e com o pincel selecionado, seguindo a mesma ideia que a gente fez aqui para refinar a pele, né? Eu vou trabalhar com a pressão da caneta, ou então eu vou reduzir esses valores para uns 15% cada um, se você tiver com o mouse. Eu vou começar a pintar de branco algumas áreas que eu quero que fiquem mais avermelhados. No caso aqui eu vou na pressão da caneta, então eu vou bem devagarinho aqui, eu vou pintar um pouco na boca. E olha só como dá uma enorme diferença no tom de pele, olha. Fica muito mais realista, muito mais interessante, tem profundidade, tem detalhe na pele. Se você sentir que o efeito ficou muito forte, você pode sempre diminuir a opacidade da camada, assim você consegue diluir esse efeito e deixar ele um pouco mais realista. Agora, para colorir a blusa dele, como o tecido normalmente não tem tanto detalhe quanto uma pele, né, áreas diferentes de cor e brilho, eu posso usar uma técnica mais simples, olha só. Eu vou criar aqui outro efeito de matiz saturação, e dessa vez eu vou marcar a opção colorir. Com essa opção marcada eu posso escolher uma matiz de cor que eu quero aplicar e ele vai colorir a imagem de baixo. Vou tentar colorir essa camisa com um tom meio azulado, porém mais acinzentado, um pouco mais escuro e com pouca saturação. Eu vou inverter a máscara, Ctrl ou Command I, vou pegar o pincel, dessa vez eu não preciso da pressão, então eu posso desativar aqui em cima, botão direito, vou usar o redondo macio e da mesma forma que a gente fez com o rosto, eu vou pintar a camisa dele. Eu preciso fazer alguns ajustes para ficar mais realista, porque está muito saturado e tem alguns detalhes importantes. Por exemplo, eu tenho um botão aqui que provavelmente esse botão é preto, ele não vai ser colorido. Então o que eu vou fazer? Com o pincel aqui eu vou pintar de preto em cima dele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pele. 2 cliques aqui, vamos para o mesclar-se. Vou tentar tirar aqui o máximo possível das áreas escuras. Afinal de contas, onde eu tenho sombra eu tenho pouca saturação. E também, onde eu tenho brilho, eu tenho pouca saturação. E agora, para controlar melhor essa saturação que está muito forte, eu vou vir aqui na opacidade e vou abaixando ela até eu chegar num ponto que seja interessante para trabalhar. Bom, você pode usar essa técnica para colorir todo o restante da imagem, qualquer outra coisa também. Muito simples. Lembrando, mapa de degradê, crie uma paleta de cores a partir de uma imagem de referência, utilize o modo de mesclagem cor e pinte com uma máscara todas as áreas que você quer. Ou então, utilize a matiz saturação e escolha a opção colorir, escolha a cor que você quer e trabalhe a sua intensidade ali na opacidade, saturação e também na máscara, beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, isso ajuda bastante a gente a ter um alcance bacana. Se você achou essa informação útil, se ela fez sentido para você, compartilha com alguém que você sabe, que mexe, que quer aprender Photoshop e deixa sempre nos comentários sugestões para novos vídeos. A gente se vê na próxima semana. Fui!